¿Pudieron descansar? El descanso físico es muy importante. Pero el descanso espiritual es mucho más. Senhor Jesus disse: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. El Señor Jesús dijo: venid a mí, todos que están cansados y trabajados, y yo les haré descansar. O contexto era a religião judaica. El contexto era la religiosidad del judaísmo. Vocês sabem que os sacerdotes não podiam usar roupa de lã Ustedes saben que los sacerdotes no podían usar ropa de lana para não suar, para no sudar, porque o suor é sinal de esforço. porque el sudor es señal de esfuerzo. A religião judaica é muito cansativa. Y la religión del judaísmo trae mucho cansancio. 613 mandamentos. 613 mandamientos. 365 negativos. 365 negativos. 283 positivos. Y 283 positivos. Vocês veem que o negativo ganha do positivo. El negativo gana del positivo. É uma religião de cabresto. Es una religión de cabestro, de que se pone en el caballo, de freno. É o controle das pessoas. Es controlar por fuerza a la gente. Eu não sei se Ulisses já chegou. No, estaba. Acho que está lá embaixo. Ulisses me contou uma história de um cachorro. Qual era a vantagem de ter um cachorro na coleira? Ulises me contó una historia. ¿Cuál era la ventaja de tener un perro con su guía? Ou um cão que andava com seu dono. O un perro que solo caminaba con su dueño, pero sin la guía. Ele não andava com o seu dono porque estava preso na coleira. Él no caminaba con su dueño porque tenía una guía y estaba atado a su dueño. E um dia em Londrina eu encontrei um cão desses. Y un día en Londrina yo encontré un perro así, Que era desse tipo, que andava com o dono. que era de esa clase, que caminaba con su dueño. O dono parou na rua El dueño se detuvo en la calle e disse: para. y él dijo a su perro: quédate. E o cão ficou lá. Y el perro se quedó. E depois ele disse: vamos atravessar. Y después él dijo: vamos a pasar la calle. E o cão foi com ele. Y el perro se fue. Ele chegou na padaria, ele disse: fique aqui na porta, eu vou comprar o pão. Y se acercaron a una panadería y él dijo: vos quédate acá porque tengo que entrar a comprar pan. E o cão ficou parado lá. Y el perro se detuvo enfrente a la panadería. Ele não tinha uma coleira, Él no tenía ninguna guía, ele tinha um relacionamento. pero él tenía un relacionamiento. Jesus fez aquela figura comparada aos cansados e aos oprimidos, Jesús hizo aquella figura haciendo una comparación con todos que estaban cargados, oprimidos, como um cão que anda na coleira e um cão que tem um relacionamento com seu dono. como un perro que es guiado por su dueño por guía, o el otro que solamente se relaciona con su dueño. A religião normalmente ela põe um cabresto, uma corda e segura a pessoa com princípios, com regras, com leis. La religión suele poner una guía en las personas con principios, con leyes, con reglas. O cristianismo é outra realidade, é uma pessoa que vem viver em nós. Pero el cristianismo es totalmente distinto porque es una persona que viene a vivir en nosotros.
Eu não preciso ficar controlado com medo. Yo no necesito ser controlado por el miedo, Eu tenho um relacionamento com o Senhor. porque tengo un relacionamiento con mi Señor. A vida cristã é uma vida de relacionamento, La vida cristiana es una vida de relacionamiento, não uma vida de imposição. no de imposición. Uma história bem interessante. Una historia bien interesante. Uma senhora tinha uma filha muito bonita Una señora tenía una hija muy hermosa e que ela tentava impor princípios para que ela não abusasse a sua beleza para o mundo. y ella intentaba impor a esta joven principios para que ella no impusiera al mundo su belleza, Mas nada funcionava. pero nada funcionó. Ela realmente se tornou uma atriz de shows pornôs. Y esta joven se volvió una artista, como una bailarina, pero de pornografía en esas casas nocturnas. Ela foi criada na igreja, Ella creció en la iglesia, mas a sua natureza era uma natureza para o mundo. pero su naturaleza era del mundo. E a sua mãe viveu o tempo todo orando por ela. Y su mamá todo el tiempo oraba por su hija. Ela procurava vários locais de oração na cidade Ella e por toda ia la ciudad orar. buscaba lugares de oración y pedía oración. Todas as semanas ela frequentava de 3, 4 reuniões de oração e orando por a sua filha. Y toda la semana buscaba 3, 4 reuniones de oración y oraba por su hija. E numa dessas reuniões ela encontrou alguém que falou da Bíblia de uma maneira muito peculiar. Y en una de esas reuniones él encontró a alguien que habló de la Biblia de una manera muy distinta. E ele disse: vocês muitas vezes ficam orando a vida toda por um problema, Y esa persona dijo, ustedes muchas veces toda la vida oran por un tema, por un problema, e vocês nunca conseguem entregar esse problema a Deus. pero tampoco nunca logran entregar este problema a Dios. E essa oração que nunca entrega, ela impossibilita a Deus de fazer a obra. Y esta oración, como no es entregada, imposibilita a Dios de hacer la obra. Então aquele homem falou sobre orações que impedem a ação de Deus. Entonces aquel hombre habló sobre oraciones que impiden la Ação. acción de Dios. E ele disse: você entrega a Deus porque Deus vai fazer. Y él dijo, entrega a Dios porque Él va a hacer. O salmo é muito claro: entrega a tua caminhada ao Senhor. El salmo es muy claro cuando dice, entrega tu camino al Señor. Entrega a tua história ao Senhor. Entrega tu historia al Señor. Segundo passo, confia nele. El segundo paso, confía en Él. E o que é que acontece? ¿Y qué pasa? Ele fará. Él hará. Quando nós entregamos, Deus faz. Cuando entregamos, Él hace. E aquela senhora ficou muito impactada e aquele pregador disse mais uma coisa. Y aquella señora se quedó muy impactada, pero ese predicador aún dijo algo más. Ele disse: quando você entrega, você para de orar e passa a louvar. Y él dijo, cuando uno entrega, deje de orar y empiece a alabar. Você para de pedir e passa a agradecer. Deje de pedir y empiece a agradecer. E naquela noite, naquela tarde, ela resolveu entregar a filha ao Senhor. Y aquella tarde entonces ella decidió entregar a su hija al Señor. Aquele pregador disse assim: se você tem algum instrumento em casa, você comece a louvar ao Senhor com instrumentos e cantar louvores ao Senhor pela sua entrega. Y él dijo, si usted tiene algún instrumento en tu casa, empiece a alabar al Señor con ese instrumento y alabe y cante al Señor. E ela só sabia que tinha daqueles panduris, aqueles instrumentos de Pandero. Pandeiro. Sí, y ella tenía un pandero. E ela chegou em casa e pegou aquele pandeiro e começou a
a louvar ao Senhor. Eu te dou graça porque não tenho mais filha. Eu te entreguei, a minha filha não é mais minha. Eu te dou graça porque eu não tenho mais filha. A minha filha é totalmente tua. Eu te dou graça porque eu não tenho mais filhas. Aleluia, aleluia, aleluia. Entonces la señora empezó a alabar y a cantar, decir, te doy gracias porque no tengo más hija ahora, mi hija es tuya y te alabo, te adoro y ahora tu problema no es más mi problema. 5 horas da manhã, alguém bate na porta. A las 5 de la mañana alguien golpea su puerta Batendo com muita força. con fuerza Ela levantou-se e disse, quem está batendo? y ella dijo, ¿quién golpea mi puerta? Mamãe, sou eu, mamãe. Mamá, Abre a porta. Mamá, abre la puerta, soy yo, tu hija. O que aconteceu, minha filha? ¿Qué pasó, tu hija? ¿Qué pasó, hija? Não sei, mamãe. Eu estava no show lá na boate. Yo no sé, mamá, yo estaba en mi trabajo allá en la casa nocturna. Eu estava fazendo aquele striptease naquela madeira e dançando. Yo estaba bailando allá haciendo mi trabajo. E entrou um jovem naquela boate, sentou-se bem na mesa que estava vazia. Y entró un joven en esa casa nocturna y bien adelante en una mesa que estaba vacía, ese joven se sentó. E ele ficou sentado de cabeça baixa. Pero él ponía su cabeza hacia abajo y se quedó allá. E eu dançava e eu fazia todo o striptease e ele de cabeça baixa. Y yo bailaba, hacía todo lo que yo sabía hacer, pero él seguía con su cabeza. E eu passei do palco para cima da mesa dele e comecei a dançar em cima da mesa. Y entonces yo me puse sobre la mesa donde él estaba sentado en la silla y empecé a bailar, Mas ele não levantava a cabeça. pero él no me miraba. Eu saí do show, fui me vestir, sentei na mesa. Entonces, cuando terminó el show, yo me puse mi ropa y senté en su mesa. E perguntei, o que você está fazendo aqui? Y le pregunté, ¿qué haces ¿Quién es aquí? você? ¿Quién sos? Ele disse, bem, eu sou um filho de Deus. Yo soy un hijo de Dios. O que eu estou fazendo aqui eu não sei. Lo que yo vine a hacer aquí, tampoco yo no sé. Eu sei que eu estava passando na porta e o Senhor disse, entra. Yo sé que cuando estaba pasando por la vereda, por la puerta, el Señor me dijo, entra. E eu disse, Senhor, eu nunca entrei numa boate. Y yo dije, Señor, nunca he entrado en una casa nocturna. Ele disse, entre e sente na primeira cadeira, na primeira mesa. Y el Señor me dijo, entra y siéntate en la silla, en la mesa que está más cerca del escenario. O Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe que eu não entraria nessa boate se o Senhor não tivesse me mandado. Señor, tú conoces mi corazón y sabes que yo jamás iba a entrar a un lugar así si no fuera por tu orden. Bem, eu não sei por que eu estou aqui. Y ahí ese joven dijo a la otra joven, Mas yo eu- no sé por qué estoy aquí, Mas eu sei que o Senhor tem alguém aqui para falar com ela. pero yo sé que el Señor tiene a alguien aquí para hablar E ele contigo. então abriu o coração e a palavra e falou para a moça. Entonces él habló a esta joven E a moça ali dentro da boate recebeu Jesus como seu Salvador. y esta joven dentro de esa casa nocturna recibió a Jesús como su Señor y ela havia Salvador. sido criada na igreja. Ella había sido creada en la iglesia. Ela tinha conhecimentos teológicos. Ella tenía conocimientos Ela teológicos. sabia versículos de cor. Ella sabía de memoria versículos, Mas ela estava presa pela sua natureza. pero ella estaba atada por su naturaleza. E a sua mãe orando, nada fazia. Y su mamá con sus oraciones y no pasaba nada. Porque muitas vezes as nossas orações impedem a ação de Deus. Porque muchas veces nuestras oraciones impiden la acción de Dios. O que nós precisamos fazer é entregar ao Senhor. Y lo que necesitamos hacer es entregar al E quando Señor. nós entregamos, nós podemos descansar. Y cuando entregamos podemos descansar. E ela conta o seu testemunho assim. Y ella cuenta en su testimonio así. Eu levei muitos anos orando pela minha filha Yo por muchos años oré por mi hija e não teve resultado nenhum. y no obtuve ningún resultado. No dia que eu entreguei a minha filha, En el día que entregué a mi hija,
menos de 24 horas, minha filha tinha sido salva pelo Senhor. En menos de 24 horas, mi hija había sido salva por el Señor. Porque o evangelho não tem nada a ver com religião. Porque el Evangelio no tiene nada que ver con la religión. Tem a ver com uma pessoa que é o nosso Senhor Y Jesus sí Cristo. tiene que ver con una persona que es nuestro Señor. Não é uma corda que prende a pessoa. No es una piola o algo que va a atar a una persona. Eu penso naquele jovem passando na frente da boate. Yo me quedo a pensar en ese joven que pasaba por delante de esa casa nocturna E receber essa ordem do Senhor. y recibir del Señor esta orden. Entra nessa casa. Entra. E se os outros me virem? Pero ¿y si la gente me ve? Se o pessoal da igreja estiver, alguém passando aqui, me vir entrar aqui? ¿Y si alguien de la iglesia me ve Que entrando? testemunho eu vou dar? ¿Qué testimonio voy a dar? Esse é o raciocínio que a gente tem. Y eso es lo que pensamos nosotros. Mas o evangelho não tem esse raciocínio. Pero el Evangelio no piensa así. Ele tem um relacionamento. Porque Él tiene un relacionamiento. Mas como é que eu sei que foi Deus que falou ou foi simplesmente a minha mente? Pero ¿cómo yo puedo tener ese discernimiento si fue Dios quien dijo o si fue mi mente? A pessoa sabe o sotaque de Deus. Porque la persona conoce el acento de Ele Dios. está acostumado a ouvir a voz de Porque Deus. suele oír la voz de su padre. Quando a minha esposa fala, eu sei que é ela que está falando. Cuando mi señora me habla, yo sé que es ella que me habla. Eu sei distinguir a voz da minha esposa da voz das minhas duas filhas. Yo sé la diferencia de la voz de mi señora y de la voz de mis otras dos hijas. E as vozes delas são semelhantes Pero muitas ellas, vezes. y aunque ellas tienen voces muy similares, Mas tem alguma coisa na voz da minha esposa que é diferente da voz das minhas filhas. pero hay algo en la voz de mi esposa, señora, que es diferente de la voz de mis hijas. E a voz do meu pai, eu sei que é ele que está falando. Y la voz de mi padre, yo sé que es él Porque eu quien tenho me habla. intimidade com ele. Porque tengo intimidad con él. E quando ele fala, não é para discutir, Y cuando él me habla no es para discutir, é para obedecer. y sí para obedecer. E quando nós obedecemos, Y cuando obedecemos, as coisas acontecem. las cosas ocurren. Cristianismo não tem nada a ver com religião. Cristianismo no tiene nada que ver con religión, Religião é nossa, é do homem. porque la religión es nuestra, es del hombre. Quantas pessoas nós temos hoje aqui? ¿Cuántos tenemos aquí hoy? 120. 120. Temos 120 religiões aqui diferentes. Hay 120 religiones distintas aquí. Cada pessoa traz o seu sotaque religioso. Porque cada uno tiene su acento propio. Mesmo aquelas religiosidad. pessoas que fazem parte de uma mesma denominação, eles têm a sua própria religiosidade. Aún los que hacen parte de la misma denominación, ellos también tienen su propia religiosidad. Quantas igrejas evangélicas nós temos aqui no Chile? ¿Cuántas iglesias evangélicas tenemos en Chile? No Brasil são 80.000. En Brasil son 80.000. São denominações. Son denominaciones. Muitas criadas por causa de diferença de fio de cabelo. Muchas creadas por una diferencia de hilo de cabello. Coisinhas particulares do líder. Cositas muy chiquititas del líder. E isso vai uma divisão. Y ahí se hace una división. E começa um negócio novo. Y ahí empiezan algo nuevo. Não vamos discutir se foi bom ou se foi ruim. No vamos a entrar en discusión si fue positivo o negativo. O que nós precisamos conhecer é o que é o Evangelho. Lo que sí necesitamos conocer es lo que es el Evangelio. Pode haver muitas casas. Puede existir muchas casas. Não tem problema de cada um ter a sua própria casa. No hay ningún problema de que cada uno tenga su O casa. que é importante é o conteúdo e não o copo. Lo importante es el contenido y no el exterior. Se o copo é de plástico ou de papel ou de cristal,
Si el vaso es de papel, de plástico, de cristal, não importa. no importa. Uns são mais caros e mais bonitos, Unos son más costosos, son más hermosos, mas o que importa pero lo que importa é a água. es el agua. O que importa é o nosso relacionamento com Jesus Cristo. Lo que importa es nuestro relacionamiento con Jesucristo. Sem Ele, nós não temos evangelho. Sin Él no hay evangelio. Eu vou fazer aqui um apanhado de tudo que eu já falei hoje. Voy a hablar un poco de todo lo que ya hablamos hoy. E vamos ver se a gente vê a diferença entre a religião e o evangelho. Y vamos a ver la diferencia, la distinción entre religión y evangelio. Então, religião é a obra do homem. Entonces, primero, religión es la obra del hombre. O evangelho nos foi dado por Deus. El evangelio nos ha sido dado por Dios. Quando uma coisa nos é dada, o que a gente faz? Cuando alguien nos regala, ¿qué hacemos? O que fazemos quando nos dão uma coisa? ¿Qué hacemos cuando nos regalan algo? Agradecer depois. Bueno, agradecer es después. Recebemos! Recibimos. Vocês nunca vão ver o verbo aceitar no Novo Testamento. No van a encontrar el verbo aceptar en el Nuevo Testamento. Aceitar implica em rejeitar. Porque aceptar implica que yo puedo Eu rechazar. posso aceitar ou eu posso rejeitar. Porque uno puede aceptar o rechazar. Agora, receber indica que eu não posso viver sem aquilo. Pero recibir significa que yo no puedo vivir sin eso. Eu não aceito o ar. Yo no acepto el aire. Eu recebo o ar, Yo recibo el aire. porque eu não posso viver sem ele. Porque yo no puedo vivir sin el aire. Todas as vezes que nós temos que entender que todas as vezes que Deus nos dá, nós não temos opção a não ser receber. Tenemos que entender que todas las veces que Dios nos da algo, no tenemos condición de no recibir. Porque aquilo é imprescindível. Porque eso es imprescindible. Religião é o que o homem faz por Deus. La religión es lo que el hombre hace para Dios. O evangelho é o que Deus tem feito pelo homem em Cristo Jesus. Y el evangelio es lo que Dios ha hecho por el hombre en Cristo Jesús. A religião é o homem em busca de Deus. La religión es el hombre en búsqueda de Dios. O evangelho é Deus buscando o indigno. Y el evangelio es Dios buscando al indigno. Deus buscando no lixo o que há de pior. Dios buscando en el basurero lo que ha de peor. Paulo diz que ele escolheu aqueles que não são para confundir os que são. Pablo dijo que él eligió los que no son para confundir los que son. Se você recebeu a Jesus Cristo, você tem consciência que você é a pura pústula. Si usted recibió a Jesucristo, es porque usted tiene la conciencia de que sos una basura. A coisa pior do Es mundo. lo peor del mundo. O que há de mais nojento. Lo que hay de más asqueroso. Porque ele veio buscar e salvar o que havia sido perdido. Porque él vino a buscar y salvar al que se había perdido. E nesse caso nós não temos direito nenhum. Y en ese caso no tenemos derecho alguno. Nós temos um prazer que não tem mais tamanho ter sido escolhido por Deus. Sino complacerse grandemente por haber sido elegido por Dios.
Os escolhidos de Deus, eles são alegres. Los elegidos por Dios son alegres. Como é que o Senhor me achou? ¿Cómo me encontraste? Ulisses, como é que você está? Como é que você está indo? Ulises, ¿cómo estás? Sempre que eu pergunto para ele, ele dá essa resposta. Siempre que le pregunto, él contesta de esta manera. Como você está? Melhor do que eu mereço. ¿Cómo estás? Mejor de lo que merezco. Por quê? ¿Pero por qué? Porque ele me tirou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Porque Él me quitó del imperio de las tinieblas y me transportó para el reino del Hijo de su amor. Mesmo que eu esteja passando por grandes lutas. Aunque pase por grandes luchas. Ele não prometeu que nós não iríamos passar por lutas. Él nunca dijo que no íbamos a pasar por luchas. Ele disse, no mundo vocês vão ter tribulações. Él dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Mas tenham bom ânimo. Pero tengan buen ánimo. Não pode ter aquela cara de Caim. No tengan el semblante de Caín. Aquele desgosto. Ese gusto amargo. A religião é o homem subindo uma escada muito alta e tentando se encontrar com Deus no último degrau por sua justiça própria. La religión es el hombre subiendo una escalera enorme, intentando encontrar a Dios en el último escalón por su justicia propia. O Evangelho é Deus descendo a escada da encarnação em Jesus Cristo e encontrando conosco na condição de pecadores sórdidos no último degrau. El Evangelio es Dios descendiendo una escalera a través de la encarnación de su Hijo Jesucristo y encontrando al hombre más sórdido en el último escalón. Uma das coisas mais lindas que eu acho é Paulo descrevendo em Filipenses capítulo 2 a kenosis, o esvaziamento de Deus. Una de las cosas más hermosas es cuando encuentra a Pablo en Filipenses 2 explicando A kenosis, la kenosis, que é o que es esvaziamento el vaciamiento de Dios. Deus todo-poderoso que se torna o mais dependente para salvar gente arrogante como eu e você. Un Dios todopoderoso que se vuelve tan frágil para alcanzar a gente tan asquerosa como yo y usted. A religião é constituída de bons pontos de vista. La religión es constituida con buenos puntos de vista. O evangelho da boa nova. Pero el evangelio son las buenas nuevas. A religião traz bons conselhos. La religión trae buenos consejos. O evangelho, uma gloriosa proclamação. Pero el evangelio trae una gloriosa proclamación. Você foi aceito por Deus em Cristo Jesus. Usted fue aceptado por Dios en Cristo Jesús. Quem nos aceitou foi Deus. Él fue quien nos aceptó. Nós recebemos Nosotros aquilo que Ele fez por nós. Recibimos lo que Él ha hecho por nosotros. A religião termina com uma reforma exterior. La religión termina con una reforma exterior, O evangelho começa com uma transformação interior. pero el evangelio empieza con una transformación interior. A religião passa por uma caiação. La religión pasa por una blanqueación, como algo, como el sepulcro blanqueado, que es solo afuera que se arregla, una apariencia. Una apariencia. O evangelho alveja. Pero el evangelio es que realmente purifica. Não há mais culpa na minha vida. Porque no hay más culpa en mi vida. Porque eu fui lavado no sangue do Cordeiro. Porque yo fui lavado por la sangre del Cordero. Ele não contabiliza mais os meus pecados. Él no va a contabilizar más mis pecados. Eu me lembro que um dia eu cometi um pecado sórdido.
Me acuerdo que un día he cometido un pecado sórdido. Existem dois tipos de pecados: pecados nobres e pecados sórdidos. Existen dos clases de pecados, los nobles y los sórdidos. Os pecados nobres são piores do que os pecados sórdidos. Los pecados nobles son peores que los sórdidos. O pecado nobre, por exemplo, é orar sem fé. Por ejemplo, un pecado noble, orar sin fe. Porque tudo que não é de fé é pecado. Porque todo lo que no es de fe es pecado. Cantar um hino sem fé, Cantar un himno sin fe, sem princípio de adoração. sin principio de adoración. Isso é um pecado nobre, Es un pecado noble, mas é pior pero es peor do que o adultério de Davi. que el adulterio de David. Dos pecados de Davi, o pior que ele considerou não foi a saída dele com Berseba. De los pecados de David, el peor no fue cuando él adulteró con Berseba. Eu sei que é um pecado maldito, Yo sé que es un pecado maldito, mas o pecado maior de Davi foi ter contado o exército. pero el pecado más grande de David fue haber contado su ejército. Esse é um pecado nobre, Es un pecado noble, mas ele estava negando o poder de Deus. pero él estaba negando el poder de Dios. Davi se tornou um rei com 400 soldados esmulambentos. David se hizo rey con 400 soldados Andrajosos. andrajosos. Deus o colocou lá, Dios le puso allá. mas agora ele queria saber quantos soldados ele tinha. Pero ahora él necesitaba saber cuántos soldados tenía. E ele chamou Joabe e disse: agora vai contar o exército. Entonces él llama a Joab y dice, va a contar a la gente, al ejército. E Joabe disse: meu rei, não está certo isso. Y Joab dijo, no, no, Señor, no está correcto eso. Ele disse: eu estou dando uma ordem, Pero vai contar o yo exército. te ordeno, anda. E ele achou 1.100.000 soldados em Israel. Y él encontró 1.100.000 soldados en Israel. E 550 soldados em Judá. Y 550 soldados en Judá. 50.000. 550.000. Terminou a história? ¿Y la historia se termina ahí? Não. No. Grande pecado você cometeu, Davi. Grande pecado cometiste, David. Os pecados espirituais são piores do que os pecados carnais. Los pecados espirituales son peores que los carnales. Os pecados de arrogância pastoral, de que você é o dono da igreja, é pior do que um pecado sórdido. El pecado espiritual de que un pastor piense que es el dueño de la iglesia es peor que un pecado sórdido. Eu cometi um pecado sórdido. Yo he cometido un pecado sórdido. E eu confesso. Sórdido, feo, así, muy bajo, Sujo, muy sucio. sujo. Carnal, asqueroso, sí, Carnal. pero de muy bajo. Eu fui e confessei. Asqueroso. Eu fui e confessei ao Senhor. Y yo confesé al Señor. E quando a gente confessa, o que acontece? ¿Y qué ocurre cuando confesamos? Alcança a misericórdia. Alcança E o sangue de misericórdia. Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado? Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos ¿Isso é purifica verdade? de todo pecado. ¿Es verdad? Isso é verdade ou não é verdade? ¿Es verdad o no es verdad? Você crê nisso? ¿Crees eso? E eu saí daquele momento de confissão perfeitamente com a consciência de que meu pecado tinha sido perdoado. Y yo salí de aquel momento de confesar con la conciencia de que había sido perfectamente perdonado. Mas 2 dias depois eu cometi o mesmo pecado. Pero 2 días después cometí el mismo pecado. E eu voltei envergonhado para o Senhor e disse: Senhor, anteontem eu estive diante do Senhor e eu confessei esse pecado, mas olha aqui, eu fazendo de novo. Y otra vez hablé al Señor avergonzado y dije, Señor, 2 días después de haber confesado ese pecado, ahora cometí otra vez.
E ele me disse assim no meu coração: Y él me dijo a mi corazón, qual foi o pecado que você cometeu anteontem? ¿cuál fue el pecado que cometiste anteayer? O senhor não está com Alzheimer, tá? Señor, ¿no estás con Alzheimer? O senhor não tem amnésias, tem? ¿No tienes amnesia? Ele disse: eu não levo em conta o pecado perdoado. Y él dijo, confessado. yo no considero el pecado que ya fue confesado. Você e eu fazemos conta daquilo que já foi perdoado. Usted y yo hacemos cuenta de algo que ya fue perdonado, Mas o Senhor não faz. pero el Señor no. Se nós estivéssemos diante de uma congregação de gente de fé, teria irrompido aqui um grande aleluia. Si nosotros estuviéramos delante de una congregación con fe, íbamos a escuchar los gritos de aleluya. Nós achamos que o que está escrito não é exatamente como está escrito. Pero pensamos que lo que está escrito no es exactamente así. Que eu preciso sentir alguma coisa. Que yo necesito sentir algo. O Evangelho não faz caiação. Pero el Evangelio no hace un blanqueamiento superficial. O Evangelho purifica. Él realmente purifica. A religião muitas vezes torna-se uma farsa. Muchas veces la religión se vuelve una farsa, un engaño. O Evangelho é sempre uma força, é o poder de Deus para a salvação total daquele que crê. Pero el Evangelio es siempre una fuerza. El poder es el poder de Dios de salvación total para aquel que en él cree. Há muitas religiões, mas há apenas um Evangelho. Hay muchas religiones, pero hay solamente un Evangelio. A religião enfatiza fazer, enquanto que o Evangelho enfatiza a condição do ser. La religión siempre va a estar envasada en el hacer. Y el Evangelio siempre está en el ser. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Soy una nueva creación en Cristo Jesús. Se alguém está em Cristo, Si alguien está en Cristo, é uma É. nova criação. una nueva criatura. É uma nova criatura. As coisas velhas, Las cosas viejas Ya ya pasaron. pasaron. eis que Y tudo todo ha foi sido feito hecho novo nuevo em Cristo Jesus. en Cristo. A religião diz: faça o bem, continue a fazer o bem e eventualmente você se tornará bom. La religión enseña, haga lo bueno, lo bueno y vas a ver que vas a volverse bueno de tanto intentar hacer la bondad. O Evangelho diz: reconheça que você é mau. Nasça de novo pela graça de Deus. A consequência natural disso é que, como o dia segue a noite, é que você fará o bem. Voy a intentar. El Evangelio es, confiese tu maldad, crea que Jesús es suficiente y eventualmente el Jesús que vive en vos, en usted, va a lograr hacer el bien en usted. Você nunca vai encontrar a palavra boas obras na Bíblia fora de Jesus. No vas a encontrar la palabra buenas obras en la Biblia fuera de Cristo. Todas as vezes que tiver boas obras, tem a pessoa de Jesus ali perto. Todas las veces que encuentras buenas obras, está cerca ahí la persona de Jesús. O homem tem obras de justiça própria, Porque el hombre tiene obras de justicia propia. mas boas obras só podem vir da cepa daquele que é bom, que é Jesus. Pero las buenas obras solamente pueden venir de aquel que es el bueno, que es Jesucristo. Pela graça, vocês são salvos por meio da fé. Por gracia sois salvos a través de la fe. E isto não vem de Y vocês, esto no é de dom de vosotros, Deus. pero es porque es don de Dios. Não vem das obras para que ninguém se glorie. No de las obras para que nadie se gloríe. Aí ele diz: mas vocês foram criados em Cristo Jesus
para as boas obras, Pero ahí va a decir, pero ustedes fueron creados en Cristo Jesús para las buenas obras, as quais o Pai preparou para que vocês andem nela desde antes da fundação do mundo. las cuales el Padre preparó de antemano para que ustedes anduvieran en ellas antes de la fundación del mundo. A religião começa em destaque princípios e preceitos, códigos e credos. Bueno, la religión empieza con personas que quieren sobresalir, personas que quieren aparecer, mantener créditos, que hay donde hay reglas. O Evangelho coloca em destaque uma pessoa, Jesus Cristo. Y el Evangelio lo que va a presentar es a una persona que es Cristo Jesús. Pastor de uma igreja famosa lá no meu país, En mi país, un pastor de una iglesia muy reconocida, ele estava fazendo o exame de profissão de fé de uma irmã muito simples. él estaba haciendo profesión de fe de una hermana muy sencillita. Ele havia saído há pouco tempo do seminário, Y ese pastor había salido hacía poco tiempo de un seminario, tinha feito um curso de mestrado, había hecho un curso de maestría e ele tinha assim aquela ideia de conhecimento teológico. y él tenía esa idea de conocimiento teológico E muy ele grande. perguntou: minha irmã, a senhora sabe o que significa a união hipostática da alma? Entonces él pregunta a esa hermana sencillita y va a decir, hermana, usted sabe lo que significa la unión hipostática de Cristo, del alma. Ela disse: não, pastor. Ella dijo, E no, você pastor. sabe o que significa a pessoa teantrópica de Cristo? ¿Y usted sabe lo que significa la persona teantrópica de Cristo? Ela disse: Teantrópica. é Deus e o homem juntos, as duas Teantrópica, naturezas. sí. La naturaleza divina y humana juntas. Quando ele ia fazer a terceira pergunta, ela Y disse: cuando él iba a empezar con la tercera pregunta, ella dijo, pastor, não me faça essas perguntas difíceis. y ella dijo, por favor, pastor, no me hables con esas preguntas Eu difíciles. não sei disto. Yo no sé nada de eso. Eu sei que Jesus morreu e ressuscitou e me incluiu na sua morte, e eu morri e ressuscitei com ele. Yo sé que Jesús ha sido muerto, resucitado, me incluyó en su muerte, en su resurrección. Para de querer me confundir, No pastor. confundas mi mente. Vida cristã não é conhecer Bíblia de capa a capa. Isso é importante. La Biblia cristiana la vida cristiana no es solamente el conocimiento teológico de Biblia, aunque eso es importante. É conhecer Jesus Cristo pessoalmente. Y sí, conocer a Jesucristo personalmente. O Senhor Jesus disse para os teólogos do seu tempo: El Señor Jesús dijo para los teólogos de su época, vocês examinam as Escrituras procurando nelas a vida eterna. ustedes buscan las Escrituras buscando en ellas la vida eterna. E vocês não querem vir a mim para ter vida. Y no quieren venir a mí para tener vida. Tem muito pastor que lê a Bíblia procurando mensagens para pregar no domingo. Hay muchos pastores que leen la Biblia solamente para buscar mensajes para predicar domingo. É bom procurar mensagens, Sí, está bien buscar mensajes, mas está no lugar errado essa procura. pero esa búsqueda está equivocada. Você tem que ler a Bíblia para ser edificado pessoalmente com a palavra de Deus na sua vida. Porque uno tiene que leer la Biblia para ser edificado personalmente, para tener a Dios en su E vida. Ele vai dar a palavra para você falar para a igreja. Y Él va a dar la palabra para que puedas compartir a la iglesia. Hoje nós estamos fazendo uma pesquisa para quanto tempo os nossos líderes lá na nossa igreja gastam fazendo o estudo da palavra de Deus. Hoy estamos haciendo una pesquisa en nuestra comunidad y preguntando a los pastores cuánto tiempo ellos gastan para preparar una prédica. Eles às vezes gastam muito tempo estudando para pregar, Y a veces pasan mucho tiempo estudiando para poder predicar, mas não gastam tanto tempo
lendo a palavra para conhecer a Deus. Pero no invierten ese tiempo leyendo la palabra para conocer a Dios. Senhor, não me permita que eu seja pesquisador das Escrituras, Señor, no permita con que yo sea pesquisador de las Escrituras, mas que eu possa ter comunhão contigo pela tua palavra. mas que yo pueda tener comunión contigo. Eu Por tu palavra. quero ler a Bíblia e escutar o sotaque do Espírito Santo. Yo quiero leer la Biblia y oír la voz del Espíritu Santo. Eu quero ler a Bíblia e sentir o bafo de Deus falando comigo. Yo quiero leer la Biblia y sentir el aliento de Dios hablando conmigo. Vai ter mensagem. Y va a venir el mensaje. Quem anda com Deus fala a palavra de Deus. Porque el que anda con Dios habla la palabra de Dios. O que é a pessoa teantrópica de Cristo? ¿Qué es la persona teantrópica de Cristo? Não sei, eu sei que eu ando com Ele. Yo no sé, pero yo sé que yo camino con Él. A religião diz assim, desenvolva-se a si mesmo. Y la religión dice, desarróllese a ti mismo. O Evangelho diz, negue-se a si mesmo. Y el Evangelio dice, niégate a ti A mismo. religião diz, esforce-se. La religión va a decir, esfuérzate. O Evangelho diz, confie. El Evangelio dice, confía. A religião diz, tente. La religión va a decir, intente. O Evangelho diz, receba. Y el Evangelio va a decir, recibe. A religião diz, alcance. Y la religión va a decir, busque, alcance, O Evangelho diz, obtenha. conquiste. Y el Receba. Evangelio va a decir, reciba, obtenga. A religião diz, faça, E- faça isso, faça aquilo. Y la religión dice, haga, haga, haga y haga más. E você será salvo. Y vas a ser salvo. E o Evangelho afirma, Y el Evangelio va a decir, você já foi salvo em Cristo ya Jesus. fuiste salvo en Cristo Jesús. Receba, Recibe, creia, crea, creia. crea. Paulo disse para o carcereiro o quê? ¿Qué dijo Pablo al carcelero? Vamos fazer um estudo bíblico de Gênesis a Apocalipse. Vamos a hacer un estudio bíblico de Génesis hasta Apocalipsis. Eu vou te contar todas as histórias do povo de Deus no deserto. Te voy a contar todas las historias del pueblo de Dios en el desierto. Paulo só disse, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Y Pablo dijo, cree en el Señor Jesucristo y seas salvo tú y tu casa. Qual é o conteúdo da nossa pregação? ¿Cuál es el contenido de nuestra predicación? Acho que já acabou o meu tempo, né? No sé, ve ahí. Creo que se acabó. Sí. Pode esperar que vem mais depois. Vamos a tener más. O conteúdo da nossa pregação é um só. Uno es el contenido de nuestra predicación. Cristo Jesus e este crucificado. Cristo Jesús y este crucificado. Eu termino contando uma história. Voy a terminar Eu contando una gosto de historia. histórias. Me encantan las historias. Um velho pregador estava num auditório importante na Inglaterra. Un predicador estaba en un auditorio muy importante en Inglaterra E lá estava pregando um jovem talentoso. y predicaba allá un joven muy talentoso. Ele tinha dedicado muitas horas na pregação, de estudo. Muchas horas él había invertido estudiando para predicar. E ele pregou uma mensagem bem homilética, bem estudada, bem hermenêutica. Y él tenía homilética, hermenéutica, todo perfecto. E quando ele terminou, ele procurou aquele velho pastor, velho pregador e perguntou, o que o senhor achou da minha pregação? Y cuando ese joven termina su predicación, él se dirige al pastor antiguo y dijo, ¿qué pensaste de mi prédica? O velho pastor olhou para ele e disse, muito fraca. Él dijo, muy débil. Ele disse, como? ¿Pero cómo? Eu estudei horas a fio. Porque he estudiado horas y horas. Eu dediquei ao
melhor programa homilético desta pregação. Yo busqué los mejores estudios de todo para hablar sobre eso. Eu fiz uma exegese do texto com profundidade. Hice una exegesis del texto Como con que o senhor disse que profundidad. foi fraca? ¿Cómo puedes decir que fue muy débil? E o velho pregador disse, sim, ela foi fraca, Y ese pastor dijo, sí, fue muy débil, porque ela não tinha Jesus. porque él no contenía a Jesús. Aí o pregador disse, mas no texto não tinha Jesus. Él dijo, no, en el texto no tenía a Jesús. Não havia nenhum lugar em que entrasse a pessoa de Jesus. Pero en el texto no había el lugar que entraba la persona de Jesús. Aquele velho pastor disse para ele assim, Y ese pastor dijo a este pastor joven, de todas os vilarejos e cidades e povoados aqui na Inglaterra, y él dijo, de todos los lugares más chiquititos de ciudades, de pueblos aquí en Inglaterra, existe um caminho que leva a Londres. existe un camino que lleva a Londres. Eu posso sair de qualquer povoado, de qualquer vilarejo da Inglaterra, que eu tenho um caminho que me dirige até Londres. Yo puedo salir de cualquier pueblito de este país que sí va a haber un lugar que se vaya a Londres. E de todos os versículos e textos da Bíblia, há algo apontando para Jesus Cristo. Y de todos los versículos y textos de la Biblia hay algo que apunta hacia Cristo. E se eu estou lendo um texto que não tem possibilidade de ir para Jesus Cristo, Y si yo leo un texto a donde no hay posibilidad de ir hacia Jesucristo, eu construo pontes, yo construyo puentes, eu salto cercas, puedo saltar los alambrados eu desmanto matas y desmonto los montes e vou até Jesus Cristo. y voy hasta Cristo. Porque nenhuma pregação que não esteja centrada em Jesus Cristo é do Evangelho. Porque ninguna prédica que no esté centralizada en Jesucristo es del Evangelio. Guarde isto. Guarde esto. Você só prega o Evangelho quando você prega somente a Jesus Cristo. Usted E este crucificado. solamente predicas el Evangelio cuando É predicas escândalo para os a judeus. Jesucristo, a este crucificado. É loucura para os gregos. Escándalo para los judíos, locura para los griegos. Mas para nós que somos salvos é Pero o para poder de Deus. nosotros que somos salvos, poder de Dios. Aleluia. Amén.